Olá, noéticos! Vamos continuar a jornada da prosperidade financeira através da aplicação das 7 leis herméticas? Eu sou Mabel Cristina Dias, médica, pesquisadora sobre a consciência e cofundadora da Noesis, que é uma escola iniciática que tem como objetivo ajudar você a sair de uma vida travada pela escassez e criar uma vida de abundância financeira também. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos conteúdos repletos de conhecimento que transformam a sua vida. No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo das 7 leis herméticas e como elas podem ser aplicadas na prática para você prosperar financeiramente. Esse é o 4º vídeo de uma série de 7. Se você está chegando aqui agora e ainda não viu os anteriores, é muito importante que depois de assistir esse aqui, você volte lá no canal e assista os vídeos na ordem que eu publiquei, tá? Primeira, segunda e terceira leis herméticas. E essas leis, elas conversam entre si, elas são relacionadas umas com as outras. E se você pula alguma delas, você não vai compreender o todo. O pulo do gato, que é o mais importante. O estudo dessas leis universais, que explicam como funciona a realidade na sua maior profundidade, é essencial para uma pessoa que queira prosperar de verdade. As 7 leis foram trazidas para o planeta Terra há milênios e foram objeto de estudo por tradições secretas, filosóficas e espirituais da antiguidade. E hoje está, de certa forma, aberta ao público, desde que o livro O Kybalion foi publicado no início do século passado. Apesar de estar disponível, o seu conteúdo vai ser útil apenas para aquelas pessoas que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Até aqui, nos vídeos anteriores, nós explicamos já 3 leis. A primeira, que é o mentalismo, que diz que tudo, o todo é mente, que o universo é mental, ou seja, o quanto você fatura depende da sua mentalidade. Qual é a sua mentalidade? De abundância ou de escassez? A segunda lei da correspondência nos diz que o que está em cima é o que está embaixo e vice-versa. Ou seja, a abundância do todo, que é a fonte da vida, está também na parte, que é você. Temos que aprender a explorar isso. Terceira lei, vibração, diz que nada está parado, tudo vibra. Ou seja, a sua vibração determina se você vai atrair ou repelir o dinheiro por ressonância ou sintonia. Hoje nós vamos estudar a 4ª lei hermética, ou princípio da polaridade, que diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dissemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Socorro! Vamos entender juntos esse enunciado? Essa lei diz: tudo é duplo, tudo tem seu par de opostos. Aqui nós temos que entender o que é polaridade. O nosso mundo, o mundo manifesto onde a gente vive, das coisas, das pessoas, dos seres, esse mundo é caracterizado pela dualidade, pela presença de 2 polos, assim como uma pilha, que tem o polo positivo e o negativo. E não entenda positivo ou negativo como algo bom ou ruim, é apenas uma maneira de diferenciar os dois, ok? Tudo o que existe é composto por 2 forças opostas, mas que são complementares. Ou seja, apesar de serem contrárias, diferentes, elas se complementam, pois fazem parte da mesma unidade. Uma não vive sem a outra. Bonito, né? Vamos aprofundar. Cada uma desses polos, dessas forças, pode se transformar uma na outra, conforme condições especiais. Essas forças que existem em tudo foram batizadas pelo taoísmo chinês de Yin e Yang.
Apesar de não serem termos usados pelo hermetismo, eu vou utilizá-los aqui, pois eles são conhecidos por muitas pessoas e se aplicam perfeitamente ao que nós vamos tratar aqui hoje. Essa dualidade, a existência de dois polos, é a regra do jogo da experiência que nós estamos vivendo agora no planeta Terra e que serve para os outros lugares do universo também. Mas vamos ver alguns exemplos dessa dualidade bem na prática para você entender? Luz, sombra, bem e mal, quente, frio, pouco, muito, razão, emoção, masculino, feminino, material e espiritual. Compreendeu? Segundo a filosofia taoísta que surgiu com Lao Tse lá no século 6 a.C., no início de tudo que existe havia um vazio. Não esse vazio que a gente entende como nada, e sim um vazio que é cheio de potencial de criação, de infinitas possibilidades de vir a ser alguma coisa. O que no hermetismo chamamos de o todo, volta lá no primeiro vídeo se você ainda não compreendeu isso, nós podemos representar esse todo através de um círculo. Este círculo contém tudo, não há nada fora dele. Esse todo é uma mente, uma consciência infinita que tem potencial tremendo de vir a ser qualquer coisa. Seria o número 0, por exemplo. Quando de repente a energia potencial desse todo, desse círculo, se concentra em um único ponto, nós temos a unidade, uma singularidade. Nós podemos representar isso por um círculo com um ponto central e também pelo número 1. Olha como a numerologia nos traz fundamentos para isso que eu estou falando. Quando essa unidade vai se manifestar, ela se divide em duas partes, surgindo então as polaridades, isso é, os dois polos de uma mesma coisa, de uma mesma unidade. É assim que surge, segundo essa teoria taoísta. Entenda, não se trata de duas coisas diferentes, são apenas polos da mesma coisa, do mesmo ser. Nós podemos ver isso sabiamente representado no Tai Chi, é um símbolo taoísta bem conhecido, que é formado por um círculo, cujo interior é ocupado por duas polaridades, que se chamam Yin e Yang. Yin é representada pela cor preta, Yang pela branca. Qual que é a origem disso? Por que se marcou dessa forma, né, esse símbolo? Imagina uma montanha. Agora imagina o sol batendo de manhã, iluminando um lado dessa montanha. O lado iluminado pelo sol é o que se chama de Yang. O lado escuro da montanha, no qual o sol ainda não chegou, é o Yin. Então a Terra vai se mover em torno do seu eixo e o sol antes iluminava um lado e vai iluminar o outro, né? Que acontece durante um dia. O que era claro vai ficar mais escuro, o que era escuro vai ficar mais claro. Perceba que Yin e Yang são polaridades opostas, claro e escuro, mas são complementares, isso é, eles se complementam, um não vive sem o outro. Eles não existem sozinhos, são apenas graus diferentes da iluminação solar, nesse exemplo que eu dei da montanha. Percebe? E mais, os dois polos têm dentro de si a semente do outro polo, o que significa que um pode se transformar no outro. Quando o sol está no alto da montanha, os polos começam a se inverter. No símbolo do Tai Chi, isso é representado pelo pontinho preto dentro do branco e o pontinho branco dentro do preto, tá bom? Um outro ponto dessa lei fala: semelhante e dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Muito bem. Pelo exemplo que eu dei da montanha, aquilo que parece diferente, luz e sombra, são apenas gradações da mesma coisa, que é a iluminação do sol, a quantidade de luz. E assim é com tudo aquilo que é oposto, são apenas gradações da mesma unidade. Da interação entre as energias Yin e Yang nascem todas as outras coisas. Isso é, tudo que existe tem dois polos, Yin e Yang, em diferentes proporções. Por isso não há nada ou ninguém igual. Tudo tem uma proporção diferente dessas forças Yin e Yang.
Umas pessoas são mais yin, outras mais yang. Não existe nada ou ninguém que seja totalmente yin ou totalmente yang, pois existe sempre uma semente do outro polo dentro de cada um. Eu quero que você entenda tudo isso para que você chegue na prática do ganhar dinheiro, tá? Quanto mais yin algo tiver, menos yang. Quanto mais yang, menos yin, tá? Exemplo, escuridão e claridade são extremos yin e yang da mesma energia luminosa, pois quanto mais claro será, menos escuro, e quanto mais escuro, menos claro. Alto e baixo são extremos yin e yang da energia potencial, pois quanto mais alto será, menos baixo, e quanto mais baixo será, menos alto. Da mesma forma, forte e fraco, grande e pequeno. Muito cuidado com certas associações de yin e yang que se fazem por aí, como associação com homem e mulher dizendo que yang é homem e yin é mulher. Todas as pessoas, independente do seu gênero, têm em si os dois polos, yin e yang, em diferentes proporções, tá? Mas nós veremos isso em um próximo vídeo onde trataremos da lei hermética do gênero. Então acompanhe essa série para você ter todo esse fundamento, ok? Então esse símbolo do Tai Chi chinês representa como tudo foi criado nesse plano da existência e a dinâmica energética que existe na natureza, nas estações do ano também, no ciclo circadiano de dia e noite, dentro de uma mesma pessoa e até nos relacionamentos entre duas pessoas. Existe essa dinâmica yin e yang. Tudo na vida, tudo no universo é a expressão dessa dinâmica yin e yang, desses dois polos. Então, vamos dar aqui um exemplo desse polo yang. Ele representa a polaridade masculina, luz, calor, ação, movimento para fora, conquista, competição, penetração, força e espírito. Já o polo yin é o contrário. É a polaridade feminina, é a sombra, é o frio, a absorção, é o movimento para dentro de interiorização. É manutenção, cooperação, gestação, vulnerabilidade, afetividade e matéria. São alguns exemplos que eu trago para você. Depois você pode comparar a tabela, tá? Resumindo, todas as coisas, todos os seres têm dentro de si as forças yin e yang, em diferentes proporções. Lembra? Nada é só yang e nada é só yin. É uma mistura dos dois em diferentes proporções. E isso pode mudar ao longo do tempo e da vida. Ok? Vamos continuar a destrinchar a lei que diz: os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Vamos entender? Nós vimos que os dois polos coexistem, estão juntos e se complementam. O dia precisa da noite para existir, a sombra precisa da luz, o masculino precisa do feminino e vice-versa. O caos precisa da ordem. Entenda isso. Esses e tantos outros elementos opostos se alternam e assim funcionam de uma maneira equilibrada, como numa pilha, circulando energia. Um ponto importante a ser considerado aqui é que nem yin e nem yang representam sozinhos o bem ou o mal. O bem, por exemplo, é simbolizado pelo equilíbrio que deve existir entre as duas partes, que é o que torna possível a coexistência dos lados opostos. Já o mal, o que é? É o fruto do desequilíbrio, da desordem entre essas duas forças. Então vamos voltar. A lei da polaridade vai nos levar ao conceito de equilíbrio dinâmico, dos ciclos incessantes que sustentam o ritmo fundamental do universo. Nós vamos estudar a lei do ritmo no próximo vídeo, tá? A lei da polaridade nos ajuda muito a perceber o que está levando a nossa sociedade a ter tantos problemas. Vamos começar com os problemas aqui, né? Que todos nós temos. Nos tempos de hoje, a humanidade tem dado muito mais valor às características do polo yang do que às do polo yin. Nós temos privilegiado o que é mais racional ao invés do intuitivo, a competição ao invés da cooperação, o dinheiro ao invés dos sentimentos.
O nosso mundo está em desequilíbrio. Nós precisamos restaurar esse equilíbrio entre os dois polos, revendo os nossos valores, as nossas atitudes, deixando as nossas ambições exageradas um pouco de lado para atuarmos também com bondade, amizade, amor e paz. Tudo isso é prosperidade. Então, a sabedoria milenar do hermetismo ensina que essas duas forças devem ser balanceadas para que o caminhar das coisas aconteça em harmonia. Pode ocorrer que uma predomine sobre a outra por um tempo, mas o que importa é buscar o tempo todo o equilíbrio dinâmico entre elas. A atual cultura ocidental corrompeu essa visão que é integradora e dinâmica do passado, da antiguidade. Ela enfatizou tanto o yang que tornou fraco o yin. Entende? Dessa forma, deixou que o racional submetesse o intuitivo, o emocional, que a concorrência prevalecesse sobre a cooperação e que a ciência se rivalizasse com a espiritualidade. Esse desequilíbrio originou o materialismo predador e a atual crise planetária que nós estamos vivendo em todos os setores. E aí vamos perceber como essa dualidade acontece dentro de nós, seres humanos? Atualmente a nossa visão pessoal se limita a ver tudo que nos rodeia em termos bem absolutos e não relativos. Então, você se julga racional ou emocional. As pessoas ou são boas ou são más, não há meio termo. Alguém está comigo ou está contra mim? Se uma pessoa não aprova a minha verdade, ela está defendendo uma mentira. Não é assim que funciona? Perceba a polarização tóxica que acontece nas mídias sociais hoje. Isso reflete a baita ignorância dessa lei da polaridade e de todas as demais leis herméticas. A lei da polaridade nos diz que cada um de nós tem tudo o que precisa dentro de si. Temos capacidades, qualidades e características que podem, às vezes, ser contraditórias. Por exemplo, nós podemos ser nobres em um momento e violentos em outro. Nós podemos ser pessoas muito ativas, mas às vezes nós também temos preguiça. Não é assim? Nós somos capazes de amar e odiar ao mesmo tempo. E a mesma pessoa às vezes. A lei da polaridade, então, nos lembra que nós não devemos nos ver em termos absolutos. Não devemos ver a vida a partir do clássico prisma por meio do qual tudo é branco ou preto. No ser humano, assim como na própria vida manifestada nesse plano material aqui, tudo é relativo e pode mudar num determinado momento. Assim nós podemos nos compreender melhor e principalmente aos outros. Parar de julgar, não condenar, perdoar tudo e todos, como ensinou Jesus para nós. A nossa harmonia pessoal, ela parte da nossa própria capacidade de manter o equilíbrio entre as forças reunidas em nós. Para ser alegre é preciso administrar a tristeza. Para amar incondicionalmente também se deve amar os altos e baixos do outro. Para nós evoluirmos como seres humanos, nós devemos encontrar o equilíbrio entre o emocional e o racional. Vamos, portanto, trabalhar nas energias opostas que ainda nos habitam para criar um todo mais harmônico e significativo. Isso vai exigir de cada um de nós o uso contínuo da vontade, que é essa qualidade que nos faz humanos. Vamos ver a aplicação no dia a dia para melhorar a sua vida dessa lei? Primeiro, mudança de perspectiva. Você precisa começar a reconhecer a polaridade em situações da vida. Isso ajuda a mudar a perspectiva que você tem em relação aos fatos. Se você estiver enfrentando um problema, por exemplo, você pode lembrar que o oposto desse problema, que é a solução, também existe dentro da mesma situação. Isso pode ajudar você a encontrar uma solução mais rápida para ele. Exemplo, se você está se sentindo muito triste hoje, a felicidade está no mesmo espectro de emoções. Concentrar-se em atividades que trazem alegria para você, hoje, pode ajudá-lo a mudar esse estado de tristeza. Equilíbrio emocional. Você precisa entender que as emoções opostas, como amor e ódio, são extremos da mesma coisa. Isso pode ajudar você a controlar
as suas reações emocionais mais intensas. Se você sentir raiva de alguém, você pode tentar entender que essa raiva é um extremo e que, ao mudar o seu ponto de vista, pode se transformar essa raiva em uma forma mais neutra de sentimento ou até mesmo em compreensão, em compaixão. Vamos à resolução de conflitos. Em situações de conflito, a compreensão da polaridade pode ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio entre opiniões opostas. Exemplo, em uma discussão, podemos reconhecer que a nossa opinião e a do outro são apenas extremos de um mesmo tema. Isso nos ajuda a encontrar um meio termo que satisfaça ambos os lados. No desenvolvimento pessoal, aplicar a lei para melhorar aspectos seus. Se você tem um hábito negativo, por exemplo, reconheça que o hábito positivo correspondente a esse negativo pode ser o primeiro passo para a mudança. Exemplo, se você é uma pessoa que procrastina, deixa tudo para depois, você pode reconhecer que esse hábito da procrastinação e a produtividade são opostos da mesma escala. Isso pode motivar você a se mover gradualmente em direção à produtividade. E nas finanças? Mesma coisa. Pobreza e riqueza são extremos do mesmo espectro. Você, quando se educa financeiramente e você adota hábitos de poupança, de investimento, você pode mover-se da direção da pobreza para a riqueza. Então, procure controlar gastos desnecessários e invista sabiamente para poder transformar uma situação financeira precária em estabilidade, em liberdade financeira. Até nos relacionamentos nós podemos ver essa polaridade. Conflitos e harmonia em relacionamentos são polos opostos. Então nós podemos focar na comunicação e na compreensão para que a gente possa transformar esses conflitos que a gente vive em harmonia. Quer um exemplo? Pratique a empatia e a escuta ativa. Isso vai reduzir conflitos na sua vida e aumentar a harmonia nos relacionamentos. A lei da polaridade ensina que, ao compreender que os opostos são simplesmente diferentes graus da mesma coisa, nós podemos encontrar maneiras de mudar os nossos estados mentais, emocionais e até físicos, movendo-nos ao longo da escala para alcançar um equilíbrio desejável. Essa lei no dia a dia pode enriquecer nossas vidas, trazendo-nos mais controle sobre as nossas circunstâncias e emoções também. Agora vamos à aplicação da lei da polaridade para ganhar dinheiro. Isso envolve reconhecer que pobreza e riqueza são o quê? Polos, são extremos do mesmo espectro das finanças e que você pode se mover de um extremo ao outro através de ações e mudança do quê? Mentalidade, primeira lei. Aqui estão alguns exemplos práticos. Por exemplo, investimentos inteligentes. Quer um exemplo de pobreza? Alguém que gasta todo o seu dinheiro em bens de consumo sem valor de revenda. Quer um exemplo de riqueza? Alguém que investe uma parte da sua renda em ativos, como ações, imóveis, fundo de investimento, um novo negócio. Então comece a aplicar essa lei numa situação como essa. Comece a redirecionar parte do seu dinheiro que você gasta com bobagem para investimentos. Estude as opções de investimento, escolha aquelas que se alinham com seus objetivos financeiros. Conhecimento é tudo. Diversifique os seus investimentos para reduzir os riscos e aumentar as chances de retorno. Um outro aspecto, você pode desenvolver habilidades. Exemplo de pobreza. Alguém que permanece em um emprego de baixa remuneração sem buscar melhorias ou qualificações adicionais. Fica na zona de conforto. Quer um exemplo de riqueza? Alguém que continuamente desenvolve novas habilidades e conhecimentos para aumentar o seu valor no mercado de trabalho. Como é que você pode aplicar tudo isso? Identifique áreas de alta demanda e interesse pessoal e invista em cursos, workshops, certificações que possam aumentar a sua empregabilidade e o seu potencial de renda. Pratique e aperfeiçoe novas qualidades como programação, marketing digital, design gráfico. Avance, não fique parado.
Um outro aspecto, mentalidade de abundância. Quer um exemplo de pobreza? Alguém que acredita que nunca terá dinheiro suficiente e age com medo e escassez. Um exemplo de riqueza? Alguém que tem uma mentalidade de abundância, acreditando firmemente que existem oportunidades suficientes no mercado para todos prosperarem. Como é que você pode aplicar? Adote uma mentalidade de crescimento, acreditando, dando pistas para você mesmo que você pode aprender e ganhar mais. Cerque-se de pessoas positivas e bem-sucedidas que possam influenciar você positivamente. Pratique a gratidão pelas coisas que você já tem e visualize as suas metas financeiras, sempre. E nos negócios e empreendedorismo, como é que isso funciona? Exemplo de pobreza, alguém que trabalha apenas para outra pessoa e depende totalmente de um salário fixo. Exemplo de riqueza, alguém que inicia um negócio próprio ou investe em múltiplas fontes de renda. Como é que você pode aplicar isso? Comece identificando um nicho ou um mercado em crescimento e crie um plano de negócios. Utilize recursos online para iniciar um negócio com baixo investimento inicial, como o comércio eletrônico ou uma consultoria. Reinvista os lucros para expandir o seu negócio e diversificar as suas ofertas. Um outro aspecto, economia e poupança. Vamos lá? Exemplo de pobreza. Alguém que vive de salário em salário, sem economizar, sem planejar o futuro. Exemplo de riqueza? Alguém que pratica a economia, poupa regularmente e planeja para o longo prazo. Como é que você pode aplicar isso? Crie um orçamento mensal. Siga-o rigorosamente. Abra uma conta poupança ou invista em uma previdência privada. O que você quiser. Existem os de baixo rendimento e os de alto rendimento. Mas você precisa estabelecer metas financeiras claras, como comprar uma casa ou alcançar a independência financeira. Você tem que ter tudo isso na sua mente, porque a mente cria. Você também pode mudar gastos inúteis para produtivos. Quer ver um exemplo de pobreza? Gastar dinheiro em entretenimento efêmero ou itens não essenciais na sua vida. Exemplo de riqueza? Investir em livros, cursos, ferramentas que possam aumentar o seu conhecimento e as suas habilidades. Como é que você pode aplicar isso na sua vida? Começa reduzindo gastos em supérfluos e redirecione esse valor, esses recursos, para investimentos na sua educação e no seu autodesenvolvimento. Utilize seu tempo livre para aprender novas habilidades que possam gerar renda adicional e não gaste seu tempo o tempo inteiro na internet, em redes sociais. E no networking em parcerias? Quer um exemplo de pobreza? Alguém que trabalha isoladamente sem construir uma rede de contatos. Já um exemplo de riqueza? Alguém que constrói uma rede de contatos influentes e faz parcerias estratégicas. A gente precisa de parceiros. Como que você pode aplicar? Participe de eventos de networking e grupos de interesse. Colabore com outros profissionais em projetos que podem ser mutuamente benéficos. Busque uma mentoria de pessoas mais experientes na sua área. Concluindo, a aplicação da lei da polaridade do hermetismo para prosperar financeiramente envolve mover-se intencionalmente pela vontade ao longo do espectro financeiro, tomando ações que o aproximem deste polo da riqueza, o afastando do polo da pobreza. Ao fazer investimentos inteligentes, desenvolver habilidades, adotar uma mentalidade de abundância, empreender, economizar e construir uma rede de contatos, você pode transformar radicalmente a sua situação financeira e alcançar prosperidade. E isso não leva muito tempo.